Há um tempo atrás eu falei de Granny aqui no canal, mas sendo bem direto contigo, eu tinha passado rápido demais por essa história. E quanto mais eu fui voltando nesse jogo, mais eu percebia que aquilo não era só sobre fugir, tem coisa muito errada por trás. E pra entender isso de verdade, a gente precisa voltar antes de tudo, antes da casa, antes da Granny, antes até de você entrar no jogo. E tudo começa com uma família, e no meio dela tem uma mulher chamada Angeline, filha de Granny e mãe de Slendrina, e até aí tudo bem. Se o pai da Slendrina não fosse o Slenderman, sim, já começa estranho, mas o mais curioso é que a Slendrina não parecia ser igual ao resto. Tem registros dela em um ambiente escolar e uma coisa que chama atenção é que em uma imagem todos os alunos aparecem marcados, menos ela. E isso levanta uma dúvida, ou ela era diferente, ou aconteceu alguma coisa ali que ninguém contou. Mas tudo muda em um dia específico, um jantar. Existe um diário e nele a própria Slendrina descreve o que aconteceu e aqui vale a pena prestar atenção no que está escrito. Quando chegamos em casa, ela preparou o jantar para nós. O gosto parecia estranho, mas eu não disse nada. Meu pai ficou pálido e precisou se deitar. Agora eu estou me sentindo pior. Minha cabeça está girando. Depois disso, não tem mais nada. A escrita simplesmente para. Angeline envenenou a própria família e o Slenderman morre ali. E a Slendrina também. Só que isso não encerra a história dela, porque depois disso começam a aparecer relatos de uma presença, não mais uma pessoa, mas algo ali, observando, preso. E sempre em lugares fechados, casa, corredores, lugares abandonados, como se ela estivesse presa nesses espaços. E isso se conecta com outro lugar, um tipo de hospital isolado, um ambiente onde pessoas eram deixadas de lado. E é ali que aparece outra peça dessa história, o filho da Slendrina. Sim, ela teve um filho e ele não é normal. Essa criatura horrorosa aí rasteja e se esconde, reage com agressividade e existe uma teoria forte de que o pai dele era algo parecido com o Nosferatu. E quando você junta tudo isso, começa a fazer sentido. Essa família não é só estranha, ela vai se deformando com o tempo. E aí que tudo se conecta com Granny. Porque depois de tudo isso, a Angeline não desaparece. Existem sinais que ela foi capturada, mantido dentro da casa da velha. E ali ela deixa de ser quem era, se torna outra coisa, como se aquele lugar transformasse ela. Você agora é uma pessoa que está perdida na floresta, encontra a casa e antes de entender qualquer coisa já acorda preso. E aí vem a regra, você tem 5 dias. Só que tem um detalhe que muda tudo, você não é o primeiro dentro da casa, existe uma carta e ela muda completamente a forma de ver o jogo. Esse é o meu 5º dia aqui. Ela me persegue para onde quer que eu vá. Estou ferido, meu corpo dói. Eu estava quase conseguindo escapar, mas ele não conseguiu. E o final canônico de Granny 1 é quando não conseguimos escapar e a Granny leva para a casa do Grandpa, onde tudo começa de novo. Outra casa, outras pessoas, os mesmos 5 dias. E nesse ponto já não parece coincidência, parece escolha. A Granny não faz isso porque precisa, ela faz porque quer. Ela te dá tempo não para você fugir, mas para você tentar. E quanto mais você tenta, mais se afunda e mais você falha. Vale ressaltar também que Nosferatu está preso dentro de um caixão no 2º andar da casa da Granny, onde não temos agora o real final canônico de Granny Chapter 2. Já temos direto o Granny 3, onde esse jogo não parece uma continuação, ele parece um recomeço, só que não do jeito que você imagina. Você provavelmente não é o mesmo personagem de antes. Aqui você é só alguém curioso, um explorador, alguém que viu uma mansão no meio do nada e resolveu entrar. Isso já diz muita coisa, porque diferente das outras vezes, você não foi levado até lá, você apenas escolheu entrar. No começo, parece vazio, a ponte abaixo, o portão tá aberto, a casa parece abandonada, mas isso dura
pouco, porque assim você atravessa, sobe, naquele momento sem aviso nenhum, você já tá preso. E antes mesmo de ver o que tá acontecendo, ele aparece, o grupo, sem falar nada, sem hesitar, simplesmente atira. E mesmo assim, você não morre, você acorda depois, preso de novo. E é aqui que o jogo começa de verdade. E não sabemos se o personagem Granny conseguiu fugir da casa. Não existe canônico também em 3. Mas, no fim de tudo, Granny nunca foi só sobre uma casa ou uma velha de pino. Sempre foi sobre uma família. Família que deu errado e que se quebra cada vez mais com o tempo. Tudo começa com Angeline, pela Slendrina, Slenderman, pelo filho dela e vai chegando até a Granny. E quanto mais você olha, mais parece que ninguém ali teve de verdade. Eles não somem, não cansam, eles ficam presos a lugares, a memória, presos uns aos outros. No meio disso tudo, você, uma pessoa qualquer que nessa história achando que é só um jogo, mas não é, porque a casa não é só um lugar, ela é um ciclo onde pessoas entram, tentam fugir e deixam algo para trás. Uma carta, um corpo, marca, e isso vai se acumulando, vai virar parte do próprio lugar. Talvez esse ponto mais de tudo, a Granny não fez isso porque precisa, ela fez porque quer. Ela cria o jogo, dá tempo, dá esperança e observa. E mesmo quando alguém consegue sair, isso não quebra o ciclo. Apenas continua, só que em outros lugares, com outra pessoa. Pode ser muito bem em uma floresta como em Slendrina The Forest, ou em um castelo com Nosferatu em Slendrina X. Mas no meio disso tudo, a única coisa que parece diferente na família é a Slendrina, porque ela não persegue, não caça e não ataca. Ela aparece, observa e às vezes ajuda, só não pode encarar os olhos dela, senão você morre. E no final fica uma dúvida que o jogo nunca responde: você realmente escapou ou só foi mais um que achou que saiu vitorioso? A Granny não tenta te matar de verdade. Eles estavam apenas jogando, e quando você entra nesse jogo, mesmo que por alguns minutos, você também faz parte dele.